Shalom, gente. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com muita força e alegria. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil, aqui na cidade de Novo Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com a supervisão do Ravi Yakov e também do Morel Pelo Márcio Braga. Gente, nós sempre fazemos aqui uma série de vídeos chamado A Gota Diária contra a Idolatria. Estamos aqui para falar, gente, do Isaías 53. Eu já fiz um vídeo, mas muita gente está pedindo para falar de novo, para fazer de novo, de relatar nos seus mínimos detalhes. Porque, gente, o Isaías 53, da forma que está na Bíblia, que fizeram cristã, os cacacão ninguém, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, o Código Recépicos, Brilha Hadachá, de todas as formas, está errada. Sabemos que Isaías, ele é uma canção. E vamos falar para vocês hoje quem é o verdadeiro servo de Deus, Isaías 53, dentro das minúcias, tá? De uma tradução correta e não uma tradução evasiva que invadiu as fronteiras do judaísmo e totalmente adulterou, que é a visão cristã messiânica. Tá bom, gente? Vamos começar aqui. Bom, a ligação cristã, a ligação dos messiânicos, a ligação dessa Bíblia João Ferreira de Almeida, eu vivi 30 anos com a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? De um movimento que diz que essa Bíblia é certa, correta, e eu me sinto de falar aqui que não é verdade nada. Desde o primeiro livro que eles usam em Bereshit até o livro de Apocalipse, nada é verdadeiro do que está ali. Um pouquinho da base que tem do judaísmo é um pouquinho de luz que eles têm, mas roubada, do judaísmo. Tá bom, gente? Certo? Então vamos lá, gente, vamos falar aqui. A alegação que eles falam de Isaías 53 sobre JC, Jesus, Yeshua, Para nós, o bastardo, o Amanzer, diz assim, suposto cumprimento. E as passagens, várias passagens do NT, que ele diz aqui ao Novo Testamento. Vamos lá. Isaías 53:1, em hebraico, e vou passar em hebraico primeiro, para vocês entenderem. Mi, lish, muakeinu, usroa, Hashem, para não falar o nome, o nome, o nome principal de Hashem, Almi Niglatá. Quem acreditou em nosso relato e o braço do Eterno, a quem foi revelado? Vamos lá. Quem acreditou em nosso relato? O servo do Senhor, Israel, remanescente, fiel de Israel, os profetas e os justos de todas as gerações, eram constantemente ignorados pelo resto do povo, o qual não acreditava em suas palavras de exortação ao arrependimento. Os israelitas são reconhecidos por Deus como sendo suas testemunhas, tá, gente? Isaías 43:10, israelitas. Não está escrito que é o cristianismo, que é o cristão, não está escrito aqui. Isaías 43 é invenção, invenção, você quer querer tomar um título para você que você não é. Ah, mas eu substituí, nós somos substituição de Israel, a igreja substitui Israel. Mentira. E vamos ver muito adiante, já temos vários vídeos sobre isso, que Israel nunca seria substituído por ninguém, trocado por ninguém. Vamos lá. Isaías 43:10. Todavia, nem sempre o relato transmitido por essas testemunhas tem sido aceito, seja pelos rebeldes dentro do próprio povo, ou seja ainda pelas nações às quais Israel serve de luz. Isaías 42:6. Por esta razão, Isaías diz, quem acreditou em nosso relato?
Veja, em 2 Crônicas 24:19, o povo era aconselhado por todos os profetas a voltarem do seu mau caminho e a cumprir os mandamentos de Deus. Segundo os Reis 17:13. E mesmo assim, muitos deles foram mortos. 1 Reis 19:10. Então, gente, a gente vai começar aqui a fazer umas réplicas, né, acerca da visão cristã, tá, gente? Eu não estou aqui atacando vocês, não quero atacar porque eu já fui cristão, aprendi muita coisa, mas eu aprendi que todo o Novo Testamento está errado. Errado, tá? E boa parte do livro do povo judeu, que é o Tanar, gente, o canão judaico, ele foi adulterado de propósito, tá, gente? Então, você que é uma pessoa de bom coração e está aí dentro da igreja, muitos estão até pregando, falando coisas, volte atrás porque você não está falando a verdade, está enganando muitos e até você próprio. Abre a cortina da tua vida e você vai enxergar bem longe, muito longe, tá? Deixe uma vaga no teu recipiente, no teu receptáculo, deixe uma vaga, um espaço, e vai buscar, vai estudar de forma precisa, entender o povo judeu, e você vai entender o que é verdade. Graças a Hashem, eu saí dessa ilusão, dessa mentira, desse livro muito mal armado. Vamos lá, Isaías 53 não é nada disso que a visão cristã fala, como já começamos a falar. Vamos lá. Se esse verso diz a respeito a Jesus, como explicar o fato narrado pelo NT, que as multidões se admiravam da sua doutrina e que seguiam-no para cima e para baixo, admirados pelos seus ensinamentos. Mateus 4, 25, 7, 28. Se ninguém acreditava em Jesus, porque as autoridades não queriam prendê-lo durante a Páscoa para evitar o motim entre o povo, vamos lá, Marcos 14, 2. Se ninguém acreditou em Jesus, por que disse que muitos sacerdotes tornaram-se cristãos, Atos 6, 7? Enfim, se ninguém acreditou em Jesus, por que Roma se preocuparia com ele, condenando a morte? E o braço do Senhor, a quem foi revelado? Na Bíblia, a palavra braço tem o sentido de poder, de salvação. E vemos por várias passagens que foi a Israel que o Senhor revelou seu braço, pois foi ao povo judeu que o Eterno manifestou de forma maravilhosa o seu grande poder para salvar quando estávamos oprimidos. Êxodo, quando estavam oprimidos, estávamos não, porque eu sou Benoa, não sou judeu, tá, gente? Sou um racidão, que é o justo entre as nações. Quando estavam oprimidos, é o que diz aqui, quando estavam oprimidos. Êxodo 6,6 diz assim: Israel resgatado com braços estendidos e com grandes juízos. Deuteronômio 4,34, Israel tirado do Egito por Deus com mão poderosa e braço estendido. Veja ainda Deuteronômio 5 a 15, 7 a 19, 9 a 29, 26, 8, Salmos 44, 3, 57, 15, Isaías 53, 2, 59, 16. Isso é só uma dica para vocês, tá? Observe lá o que é o braço, do Senhor nessas indicações que estamos dando. Vamos lá, vamos fazer uma réplica, uma refutação à posição do cristianismo. Se esse texto diz a respeito de Jesus, pedimos que nos explique se algum dia Jesus teria precisado que Deus lhe manifestasse seu braço, isto é, seu poder de salvação. Se isso foi assim, então Jesus também precisou ser salvo e não pôde ser salvador. Isaías 53, 2. Vamos lá. Vai a Caionek, Lefanav, o que é, Chora, Shimer, Tsia, Lotoá, Lovelo, H, Venir, e U, Veloma, E,
Nemegeu. Mas ele subiu como um lactante diante dele, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura e nem glória, para que o notássemos, nem aparência para que o desejássemos. Ele subiu como lactante, o servo do Senhor, quem? O remanescente, fiel de Israel. É retratado pelo profeta como lactante, que sobe e cresce diante de Deus, como um bebê que cresce e se desenvolve diante de seu pai, Israel. É mencionado várias vezes pelos profetas, como a criança, como o menino, filho de Deus. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Êxodo 4:22. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho primogênito, meu primogênito. Êxodo 4:23. Deixa ir meu filho Israel para que me sirva. Deuteronômio 1:31. Deus levou Israel como um homem leva seu filho por todo o caminho. Vamos continuar, gente. Como raiz de uma terra seca, Israel cresceu diante de Deus, seu Pai Celestial, como ramo verdejante em um deserto abrasante e seco. Salmos 88:9. Israel é uma videira frondosa, cultivada por Deus. Deuteronômio 32, 9 e 10. Deus achou Israel numa terra deserta, no ermo de solidão. Oséias 13, 4, 5. Deus conheceu Israel no deserto, em terra muito seca. Jeremias 2:6. Deus fez Israel subir do Egito por uma terra de sequidão. Não tinha formosura nem aparência para que o desejássemos. Israel, desde seus primeiros dias até hoje, não parece atraente diante das nações. Os povos do mundo têm historicamente desprezado o povo judeu, relegando-o como um rejeitado e renegado. Isso é um fato inegável, desde que os judeus estiveram cativos no Egito até os dias do Holocausto nazista e até agora na guerra contra o Hamas, né? Até agora na guerra contra o Hamas, contra o Irã. Uma vergonha, né? A posição cristã, né? Seja verdadeiro com a Shem, com Deus e com as Escrituras. Não engane. Isaías 51:7. Israel não deve preocupar-se com a injúria dos homens. Jeremias 53:24. Israel desprezado e ignorado como povo pelas nações. Vamos fazer aqui uma réplica, uma refutação. Se esta passagem refere-se a Jesus, como explica-se o fato de Israel ter sido chamado de filho de Deus, o primogênito, muito tempo antes? Note que o termo primogênito refere-se ao primeiro filho gerado. Mais importante, não pode existir dois primogênitos, e assim, Jesus não pode ser chamado de primogênito de Deus com Israel. Ele foi chamado assim séculos antes. No Evangelho de Mateus 2:15, o autor cita Oséias 11:1, aplicando Jesus. Mas note a diferença. Vamos ver a diferença? Mateus 2:15. E lá ficou até a morte de Herodes. Por isso que foi dito pelo profeta, dito da parte do Senhor pelo profeta. No Egito chamei meu filho. Já fizemos um vídeo aqui, uma vez, acerca de quem Oséias estava falando, né, gente? Mateus deu a entender que Oséias teria profetizado a ida de Jesus ao Egito. Mas vejamos se isso é assim. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, Israel, tá falando de Jesus, gente? Tá. Acho que não, né? Ou tá com uma venda nos olhos. Quando já era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Vamos refutar a posição cristã aqui, gente. Veja, quem é mesmo chamado de filho de Deus pelo profeta Oséias? Israel, é claro, não tem nada a ver com Jesus ou com qualquer outra pessoa. Se Mateus era confiável e agia de boa fé, por que então mentiu vergonhosamente a primeira parte do verso de Oséias, que diz claramente que o filho tirado do Egito é Israel? Por quê? Por quê, gente? Imagina, por quê, hein? Sejamos honestos com a verdade, mas será que Jesus foi conhecido numa terra seca, desértica, assim como ocorreu com Israel, como já vimos? Bem, todos sabem que Jesus teria nascido na Judéia, ainda que haja controvérsia entre os pesquisadores, pois, segundo alguns, ele nasceu na Galiléia. Seja a verdade qual for, o fato é que ambas as regiões ficam dentro das fronteiras de Israel, que, de acordo com a Bíblia, não é uma terra seca, um deserto, mas sim uma terra de mana, leite e mel. Êxodo 13:5. Uma terra fértil. Neemias 9:35. Terra de trigo cevado, de vigos e figueiras, de azeite e mel. 8. Deuteronômio 8:8. E finalmente, quando
Foi Jesus alguém não desejado? Os gentios até hoje seguem cegamente sua doutrina. Multidões de gerações acreditam nele e desejam seguir seus passos, como se fosse alguém digno de ser seguido. Porque não é, tá? Segundo as literaturas judaicas, ele não é. Ele foi um bastardo, um amânzer, e levou muitos à corrupção, assaltante, ladrão e assim por diante, tá, gente? Além disso, os cristãos têm em JC o desejado de todas as nações, uma referência a Ageu 2,7, como pode ser ele o desejado das nações, e ainda assim não tem aparência para que fosse desejado. Isaías 53, 3. Nivze Hagal Ish Mar Evot Vigua Roli Ure Maskepani Mimengo Nivze Velo Hashavinu. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experiente em enfermidades, e como alguém de quem se esconde o rosto, nós o desprezamos e não consideramos. Desprezado e rejeitado pelos homens. Não é necessário investigar muito a fundo da história de Israel para percebermos o quanto esse povo foi desprezado pelos outros povos. Primeiro, Faraó os oprimiu no Egito, depois vieram os inimigos da Babilônia, da Síria, da Grécia e Roma. Como surgimento do cristianismo, os judeus, o povo de Israel, foi duramente perseguido, humilhado e quase destruído pela sanha sanguinária dos líderes desta religião, que diz a religião do amor, né? Quer fossem eles católicos ou protestantes, vieram as inquisições, os pogroms, expulsões em massa, o exílio, as deportações, as calúnias de sangue, e finalmente, em pleno século XX, a maior das catástrofes, o Holocausto em hebraico Shoah, no qual 6 milhões de judeus pereceram nos fogos crematórios ou envenenados. Homens de dores, experientes em enfermidades. Israel é, sem dúvida, o homem de dores, experiente em enfermidades, mencionados por Isaías. Dele, os povos até hoje escondem o rosto, desprezando e desconsiderando. Isaías 49, 7. Israel desprezado dos homens, aborrecido das nações, servo dos tiranos. Salmos 44, 13. Israel como o pobre dos seus vizinhos, escárnio e zombaria. Salmos 44, 14. Israel, provérbio entre as nações, meneio de cabeça entre os povos. Jeremias 10, 19. Israel quebrantado, sua chaga causa grande dor. Jeremias 30, 12. O ferimento de Israel é gravíssimo. Veja ainda, Isaías 51, 7. 54, 6. 60, 14, 15. Jeremias 18, 16. 33, 24. Refutação da posição cristã. E quando Jesus foi ele, o dia desprezado dos povos, quando foi? Não é isso que diz o NT. Ele era seguido por multidões. Será isso que significa ser desprezado? Mateus 4, 25, Lucas 23, 27. Jesus era famoso por toda a Galileia, por todos era admirado. Lucas 4, 14, 15. É isso que significa ser desprezado? Bom, vamos lá. Não é o que parece. Hoje, cerca de 1/3 da população mundial, cerca de 2 bilhões de pessoas, veem em Jesus uma espécie de Deus. Bom, eu não vejo, graças a Deus, essa mentalidade saiu da minha cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Isso é ser desprezado? Não, é o que parece. Jesus não trabalhava. Aconselhava os outros também não trabalhar. João 6,27, vivia de doações e ofertas, sendo sustentado por mulheres. Lucas 8, 1, 3. Além disso, vivia nos banquetes e grandes festas. Lucas 7, 36, 11, 37, 14, 1. E dava-se com ricos e famosos. Será que isso pode ser considerado como uma vida de sofrimentos e dores? Dificilmente. Nunca. Isaías 53, 4. Vamos lá, gente. Akem, Rolaeno, Unassa, Maquiveino, Savlan, Vanarno, Rachavino, Nhagua, Buque, Euqui, Eurim, e Meune, o meu ne. Certamente levou as nossas feridas, e nossas dores suportou, e nós temos com alguém abatido, ferido de Deus oprimido. Bom, ele levou as nossas enfermidades. O servo de Deus, o fiel remanescente de Israel, sofre justamente os pecados,
com os pecadores dentre o povo, levando suas dores. Assim vemos os profetas e justos antigos, pedindo e intercedendo pelos que de fato pecaram contra as leis de Deus. Moisés, por exemplo, pediu a Deus que perdoasse o pecado do povo. Levou sobre si a enfermidade de sua nação. Êxodo 32, 11, 12. Daniel, embora sendo justo, assumiu a culpa pelo erro do seu povo. Em suas orações, levou, por assim dizer, as enfermidades de sua nação, de sua gente. Daniel 9, 4, 5. Jeremias é um outro bom exemplo em sua ousada e apaixonada defesa do povo judeu. Mesmo quando esse não correspondia à vontade de Deus, Jeremias 30, 23, 25. Ferido de Deus oprimido. Israel foi ferido de Deus, pois, segundo os profetas, foi o próprio Eterno que causou sua chaga, e ele mesmo a quem? A Sara. Isaías 60, 10. Deus feriu Israel e sua ira. Oséias 6, 1. Deus feriu Israel e é quem o cura. Salmos 44, 19. Israel foi ferido pelo Eterno. Há uma refutação aqui, uma breve refutação à posição cristã. Jesus não tomou sobre si as dores e enfermidade de ninguém, nunca tomou, né? Pelo contrário, ele chamou o próprio povo dele de hipócrita, fez tanta coisa. Uma vez que diz que a quem lhe seguiu deveria tomar sua própria cruz, Mateus 16, 24, quer dizer, a quem queria que seguir tomar sua própria cruz, e o Moisés foi aquele que defendeu o povo, ele não falou, não, achei, me mata, senão risca-me do livro da vida. Mas perdoa esse povo. Quando esse falso Messias falou isso, gente? Sim, ele não pode ser considerado como alguém ferido de Deus, no sentido de que na redenção ele foi sim ferido por Deus, foi considerado maldito, Deuteronômio 22, 21, 23, pelas suas próprias transgressões, recebeu sobre si mesmo a praga pelas suas más obras, morrendo pendurado numa madeira sobre uma cruz romana. Vamos lá, gente. 53, 5. Veru, me rola, me pechaieno, me luca, me avonoteino, moçacho, me nalave, uvahara, vuratone, palano. Ele foi profanado pelas nossas transgressões, oprimido pelas nossas iniquidades, a disciplina da nossa paz estava sobre ele, e pelo sofrimento fomos curados. Profanado pelas nossas transgressões, Israel foi chamado de povo santo, separado para seu Deus, Deuteronômio 7, 6. Entretanto, as transgressões, na maioria, rebeldes do povo fizeram com que sua vocação, a santidade, fosse profanada. Isso ocorreu também com a terra de Israel, com o templo sagrado, Ezequiel 24, 21. A disciplina da nossa paz estava sobre ele. A disciplina, a palavra de exortação, ao arrependimento, que pode sempre trazer a paz sobre todo Israel, está na boca dos justos, entre o povo, o ímpio, todavia rejeita a palavra de correção e ignora a disciplina nessa passagem. Uma espécie de reconhecimento de que a palavra proferida pelo servo do Senhor é aquilo que pode trazer paz. Jeremias 25, 4, 29, 19, 35, 15, Daniel 9, 6 e 10. Pelo seu sofrimento fomos curados. Os justos de Israel sofreram terrivelmente pela opressão, pelo aperto dos inimigos do povo de Deus. Portanto, foram justamente estas feridas que trariam a paz e a cura para todo o povo. Nunca faltaram justos em Israel para pedir e rogar ao Eterno pelo povo rebelde. Jeremias é um clássico exemplo. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto apoderou-se de mim. Jeremias 8, 21. Portanto, lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramei lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, e muito dolorosa chaga. Jeremias 14, 17. Refutação da posição cristã. Jesus, pelo que notamos, não foi profanado pelas transgressões de ninguém, senão pelas dele mesmo, pois blasfemava constantemente, querendo ser Deus, e menosprezado o ser humano. Mateus 15, 26. 23, João 5, 18. A disciplina da paz do povo judeu nunca esteve sobre Jesus, pois ele jamais pediu a Deus por eles, e nunca os defendeu diante dos seus inimigos, como fizeram os grandes profetas. A disciplina que Jesus ensinava não serviu
para nada, pois buscava fazer os judeus suas vítimas, fazendo-os aceitar um ser humano, ele mesmo como Deus, uma heresia imperdoável pela lei judaica. Ninguém foi curado pelos ferimentos infligidos a Jesus, uma vez que aqueles que o feriram, os gentios, sempre tiveram sua simpatia. Ao contrário dos judeus, que eram supostamente seu povo, suas condenações e críticas eram constantemente dirigidas aos judeus. Nenhuma palavra de conforto ou de consolação, né, gente? Isaías 53, 6. Curando catição, caindo, enxilega a copa, nenhuma Adonai, e fique a boa e te avon, curando. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos cada um pelo seu caminho, e o Senhor o atingiu com o pecado de todos nós. Como ovelhas nos desgarramos. O povo de Israel sempre foi comparado nas escrituras a ovelhas do pasto, guiados por Deus, entre tantas ovelhas. O povo judeu se desgarrava devido ao descuido de seus pastores, líderes, políticos e religiosos. Continuando aqui. Jeremias 56, o povo de Deus, como ovelhas desgarrados, seus pastores as fizeram errar. Ezequiel 54, o povo de Deus, como ovelhas, espalhado por todas as nações, e o Senhor atingiu com o pecado de nós todos, o pecado de toda a nação, e também dos gentios, atinge o servo do Senhor, ferindo e quebrantando. Jeremias 8:21, Jeremias ferido pelo pecado de seu povo. Jeremias 15:18, dor perpétua, ferido e incurável, atinge o profeta. Vamos refutar um pouquinho, fazer uma réplica. Jesus, ao contrário de buscar as ovelhas desgarradas, tentou fazer com que as que já estavam congregadas se desgarrassem. Fez isso quando saiu e insistiu em ser reconhecido como Deus, ou como parte da divindade. Fez isso também quando tentava desviar os judeus de sua lei ancestral, voltando seu culto pagão dos deuses semi-humanos. Assim o pecado de ninguém o atingiu, senão dele mesmo. E obteve o fim merecido, em conformidade às suas mais obras. Isaías 53:7. Nigash veruna ane veroificar pivi kashera keva uiuva o que erachel grifinego jeyane lama veroificar pivi. Vamos lá? Ele foi afligido, tiranizado, ainda assim não abriu sua boca, como cordeiro levado ao matador, e como ovelha muda pelos seus tosquiadores. Ele não abriu sua boca. O remanescente justo de Israel sofria os terrores do exílio, da deportação e a morte, sem abrir sua boca, tal como o cordeiro que vai para a morte. E, geralmente, o servo sofre sem ter culpa alguma e sem entender bem por que tudo aquilo acontece. Isaías 42:2. O servo não clama, não se exalta, e nem se ouve a sua voz nas praças e ruas. Salmos 44:11. Entregues como ovelhas para o pasto. Salmos 44:22. Entregues à morte como ovelhas para o matadouro. Isaías 56. A resignação do servo. Vamos dar aqui outra breve refutação à visão cristã. E quanto a Jesus, será que ele não abriu essa boca diante de seus acusadores e na presença daqueles que o condenaram à morte? Será? Imagine, será que não? Quando o servo do sumo sacerdote lhe bate no rosto, ele, ao contrário do que pregava, lhe deu a outra face. Porque ele pregava, quem bateu na tua face, dá a outra face. Ele não deu, fez ao contrário. Mas reclamou do golpe, João 18:22-23. Em João 18:37, ele abre sua boca novamente para apresentar sua defesa diante de Pilatos. E finalmente, na cruz, ele mais uma vez abre sua boca, dessa vez para queixar-se do abandono que sofreu a parte do seu Deus. Mateus 23:46. Assim, Jesus definitivamente não se enquadra a figura de uma ovelha muda, que não abre sua boca diante de seus cosqueadores. Isso que é como alguém, por estar fazendo a vontade de Deus, sofre resignadamente a opressão dos inimigos. Isaías 53:8. Meu que se umi me espate o cá, vê que goromi eu se rear, que nisgar merques, raim me pichar a minha galamor. Pela opressão, pelo juízo, foi tirada a sua geração, que mencionará, pois ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, houve ferimento para eles. Opa, vamos lá, uma coisa que
muitos cristãos falam, vamos lá, pela opressão e pelo juízo foi tirado. O servo dos seus justos em Israel foi tirado, tomado, levado pela opressão de seus inimigos e também pelo juízo divino. A combinação desses dois fatores fez com que o servo passasse por todas as crises e que pudesse assim, por seu testemunho fiel, servir de meio a trazer para trazer novamente a paz ao povo de Deus. A opressão na passagem refere-se aos inimigos do povo de Deus, Babilônia, Grécia, Roma e a igreja católica, cristã católica e também protestante, né, gente? O juízo, por sua vez, reflete a mão de Deus, que refere o servo atingido com o tipo de aflições e que mais tarde traz-lhe cura. Versos Oséias 6, 1, 3. Em sua geração, quem mencionará a penúria pelo qual o servo queria que passar, seria impressionar o profeta, levando-o a questionar se haveria alguém que pudesse fazer menção de sua posteridade. O sofrimento que os servos de Deus passariam colocaria em risco toda a sua geração. Os seus inimigos certamente não pouparam esforços na tentativa maquiavélica de eliminar da face da terra sua incômoda presença. Entretanto, apesar do duro castigo imposto ao servo, há o anúncio da redenção e do livramento. Tu não temas, meu servo Jacó. Está falando de Jesus? Tá, gente? Está falando isso? É ele mesmo? Vamos lá, né, gente? Diz o Senhor, porque estou contigo, pois destruirei totalmente todas as nações para onde te arrojei, mas a ti não destruirei de todo, mas castigar-te-ei com justiça, de modo algum te deixarei impune. Jeremias 46, 28. Ele foi cortado da terra dos viventes. O termo cortado, como usado por Isaías, refere-se à morte e ao exílio por extensão. Ser cortado na terra dos viventes é o mesmo que ser morto, desterrado, exilado de sua terra natal. Da sua terra, por excelência, a terra de Israel. O profeta Jeremias, como modelo do servo do Senhor, surgiu-se como cordeiro levado ao matadouro, vítima daqueles inimigos que questionavam eliminá-lo. Mas eu era como um manso cordeiro, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e cortemos-os da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Jeremias 11, 19. Assim sentia-se o servo do Senhor. Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que ele diz, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos cortados. Pela transgressão do meu povo, houve ferimento para eles. O servo, de forma coletiva, foi atingido pela transgressão de todo o povo rebelde e recebeu a ferida e o quebrantamento. Sem, embora mereceu. A tradução desse verso poderá surpreender aquele que não está familiarizado com o hebraico bíblico, tá, gente? Entretanto, a expressão encontrada no final do verso para eles traduz-se do termo lamor. Esta expressão hebraica é encontrada em cerca de 20 versos na Escritura, especialmente em Jó 20, 14 e Salmos 88, 8, onde a mesma é verida pela Almeida como para eles, note plural. No caso de nosso texto, Isaías 53, 8, não poderíamos esperar que as versões em português ou em qualquer outra língua moderna vertessem o termo desta forma, no plural, pois isso seria um golpe fatal na ideia cristã, e que o servo do Senhor, retratado pelo profeta Isaías, seria uma pessoa, no caso de JC, Yeshua, Jesus Amanja, o bastardo. Percebemos aí, em muitos outros casos, a desonestidade intelectual dos chamados eruditos cristãos, a usar o plural para eles. Isaías demonstra cabal e insofismalmente que o servo do Senhor é um personagem coletivo. Não trata-se, portanto, de uma só pessoa, mas sim de várias pessoas. Como vimos, o termo inclui todos os justos e de todas as gerações proferidas. Tá, gente? De todas as gerações proferidas. Vamos lá, gente, continuar. De todas as gerações, aqui, profetas, patriarcas, reis, pessoas comuns, que fizeram a vontade de Deus, chamando o restante do povo ao arrependimento e à conversão. Refutação da posição, vamos refutar um pouquinho a posição cristã?
Vamos lá, gente. Jesus não foi levado pela opressão dos inimigos do povo de Deus, pois, ao contrário dos profetas das Escrituras, não denunciou o opressor estrangeiro. Antes, foi convincente com ele, seguiu a Roma, quando classicamente concordou com o pagamento dos pesados tributos impostos pelos dominadores romanos, Mateus 22, 21. Entretanto, nos evangelhos não vemos jamais ele devolvendo os dízimos no templo. Jesus nunca criticou o poder político dominante, no caso do Império Romano, preocupou-se mais em falar mal dos líderes e príncipes do seu povo. Mateus 23, fazer lachão hará, falar dos líderes, péssimo, porque fazer isso é contra as leis de Deus, é blasfêmia. Algo condenado pela lei bíblica, Êxodo 22, 28, quando inquirido sobre sua pretensa identidade messiânica dentro do potentado romano, ele acovardou-se, assumindo publicamente o que ensinava a seus chegados, isto é, que ele seria o Messias enviado de Deus. Ele certamente não fez diante de Pilatos, porque isso poderia acarretar um crime de lesa majestade, podendo ser acusado de insurreição política. Quanto a ser tirado pelo juízo divino, cristão algum concordaria com isso, pois evidenciaria que Jesus sofreu um castigo pelas mãos de Deus. A geração de Jesus esquece sua memória, não correu jamais risco de ser esquecida, uma vez que sua doutrina prevaleceu no mundo, de então ganhando todo o orbe romano, por decreto a partir do século III. Era comum. Logo, não é sobre ele que Isaías fala. Jesus morreu de forma prática, por aqueles que o aceitam. Logo, sua morte não se pode significar alguma coisa para as pessoas que acreditam que seus pecados afetaram-no, causando sua sina fatídica na cruz. O profeta Isaías afirma, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Isaías pertenceu ao povo judeu, e para os judeus, a morte de Jesus não teve o valor que os cristãos lhe conferem. Logo, Isaías fala sobre outras pessoas, e não sobre o Deus cristão. Isaías 53, 9. Vai quem et rechaim kivrou, ve et ashib emotav, alô ramaz assavelô, mimá bepiv. E foi lhe dada uma sepultura com os ímpios e com os ricos em sua morte, apesar de não ter feito violência e de não existir engano em sua boca. Será? Vamos lá. E foi-lhe dada a sepultura com os ímpios. O servo do Senhor recebeu sepultura juntamente com os que mereciam a morte. Ou seja, os ímpios dentro do povo. Como afirmamos anteriormente, a morte aqui e tudo que se relaciona a... não significa necessariamente a interrupção da existência física. Morte, nas passagens, é uma espécie de metáfora para o exílio, a deportação. Salmo 107, 10, 14, Ezequiel 37, Oséias 15, 14, 16. O servo justo que dentro do povo foi ao exílio, em certo sentido deram sepultura juntamente com os malévolos, que não deram ouvir as palavras dos profetas. Basta lembrar que Daniel e seus companheiros em Babilônia, de Esdras, Neemias, e Zorobabel nos dias da Média, e Persa, e depois de todos os justos que foram dispersos depois do ano 70, era comum. Foi dada a sepultura com os ímpios, com os ricos nas suas mortes. Temos uma aparente inconsistência nesse verso. Ninguém morre mais de uma vez. Então, como explicar nossa tradução da última parte do verso? Em suas mortes, o que está escrito em suas mortes. Não é isso? Em suas mortes. Ninguém morre mais aqui. Vamos lá. Mais uma vez, nossas versões em língua portuguesa nos desamparam e não nos deixam perceber essa realidade. O profeta escreveu nas suas mortes, note plural, e não na sua morte singular. Escreveu aqui nas suas mortes. Marca bem. Olha a adulteração. Olha o roubo. A palavra hebraica para... Vamos lá, gente. Note plural e não a sua morte singular. A palavra em hebraico, morte, é mote. Esse é Isaías pretende dizer... Na sua morte singular, ele teria escrito bemotô. Ao contrário disso, ele escreveu bemotav, onde o sufixo corresponde a uma forma do possessivo plural, traduzido como suas. Hoje em dia, infelizmente, numa versão em língua portuguesa, transmite essa realidade. Mas voltando à questão, como explicar o uso do plural aqui visto, que ninguém morre mais do que uma vez? Bom, gente, vamos ser honestos, gente. Ser honesto. Você que prega e fica falando linguagem para lá, corre púlpito para cá, né? Fica apontando o dedo, falando isso, falando aquilo. Aponta o dedo para dentro da tua alma.
e para de enganar as pessoas. Você pode até ter um bom coração, mas você está querendo status, fama, nome. Né? Muitas vezes, mas eu não quero esse dinheiro, a experiência. Experiência dessa, mentindo, enganando as pessoas, levando as pessoas para uma fé ilusória. Não faça isso. Não faça isso. Vamos lá, gente. Onde o sufixo iudivave corresponde a uma forma de possessivo plural, que traduzido como suas. Hoje, infelizmente, uma versão em língua portuguesa transmite essa carreira. Mas uma outra questão, como explicar o uso do plural aqui visto, que ninguém morre mais do que uma vez, bem como já afirmamos, nós estamos falando aqui da morte física, como a conhecemos. A ideia da morte, nessa em outras passagens, refere ao exílio, como já demonstramos. Vide Salmo 107, 10, 14, Ezequiel 37, 12, Oséias 13, 14, 16. Sabendo então que houve dois grandes exílios, o primeiro de 586 a 515 antes era comum, e o segundo, do ano 70, era comum até 1948. Podemos perceber porque o profeta falou de mortes e não de uma só morte. Assim, a profecia se encaixa perfeitamente com o contexto histórico da experiência do povo judeu. Apesar de não ter feito violência e de não existir engano em sua boca, o salmista afirma que, embora o servo, o justo, remanescente de Israel, não tivesse se esquecido de Deus e jamais agido de forma falsa contra o pacto, todo aquele mal, o exílio, lhe sobreveio. Salmos 44, 18. Sofonias afirma, por outro lado, que o remanescente de Israel não comete iniquidade, nem prefere mentiras, não achando engano em sua boca. Sofonias 3 a 13. Gente, refutação da posição cristã. Enquanto a JC, bem sabemos que ele morreu literalmente, que foi sepultado, que tanto aprendemos isso em 53:9, que é impossível a referência aqui à morte física, uma vez que o profeta usa o plural, ninguém morre 2 vezes ou mais vezes. Temos aqui a primeira impossibilidade da aplicação do texto para Jesus. A segunda diz respeito à sepultura que deram o servo junto com os ímpios. Como sabemos, Jesus não foi sepultado juntamente com ninguém, seja justo ou ímpio. Ele teve, segundo os evangelhos, sozinho o sepulcro de José de Arimateia, um homem rico em sua morte. Logo, nem de longe poderemos aplicar tal passagem a Jesus. E será que não podemos encontrar violência e mentira nas palavras e ações de Jesus? O que dizer do destino bárbaro e cruel que ele tenciona dar àqueles que não acreditam nele? Veja Lucas 19, 27. Como que esquecer da violência pregada por ele, expulsar os cambistas? Mateus 21, 12. E o que dizer da mentira que Jesus preferiu dizer que seus irmãos que não iria à festa nos tabernáculos, sabendo que depois que seus irmãos foram, ele para lá se dirigiu, mas em secreto, João 7, 2, 8, 10. E o que dizer da maior mentira de todos os tempos, ou seja, a mentira da segunda vinda, visto que ele mesmo prometeu voltar ainda naquela mesma geração. Prometeu voltar na mesma geração, né, gente? Quantas centenas de gerações passaram desde então? Isaías 53, 10. Vashem, para não falar o nome de Adonai direto, né, gente? Estou falando assim. Vashem Hafix Gakeo, Eli Inkassim, Hashem Afshô, e Ezerá, Yariki, Yami, Verefix, Hashem, Beadoix lá. E ao Senhor agregou feriu, fazendo adoecer, se ele por culpa a sua alma, verá sua descendência prolongar seus dias, a vontade do seu primeiro será pela sua mão. E o Senhor agregou feri-lo. Sabemos pelo profeta Osés que foi o Senhor que feriu Israel, seu servo, e é ele mesmo que os cura. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará. Osés 6:1. Se ele imputar culpa à sua alma, note que a tradução da frase deixa claro que o servo não tem culpa, mas se ele imputar a culpa a si mesmo, verá sua descendência prolongar seus dias. Ao longo do texto bíblico, vemos que os profetas e os justos entre os israelitas, tomando sobre si a culpa que não tinham pelos pecados do seu povo. Daniel é um clássico exemplo. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Eu, meu Senhor, meu Deus, eu confessei e disse:
e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos dos teus preceitos, das ordenanças. Daniel 9:5. Jeremias, embora inocente, assim como Daniel, assumiu a culpa do seu povo. Nós transgredimos e fomos rebeldes. Lamentações 3:42. Bom, verá sua descendência prolongar seus dias. O salmista afirma que os justos florescerão como palmeiras. Salmos 92:12. Que a sua descendência permanecerá para sempre. O Senhor promete preservar os seus santos. Salmos 37:28. E seus dias serão como os dias da árvore. Isaías 65:22. A vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão, através do sofrimento infligido ao servo. A vontade de Deus finalmente prevalecerá. Sabemos que Israel foi posto por luz das nações, dos gentios, de acordo com Isaías 42:6 e 49:6. Ao perceber a penúria e a aflição do servo do Senhor, as nações serão finalmente compungidas, levadas a entender o propósito do eterno Deus. Assim, o véu posto sobre o entendimento dos gentios será levantado. Isaías 25:7. Os povos do mundo buscarão a Deus através do povo, judeus. Zacarias 8:23. Reconhecendo que só herdaram mentiras e ilusões. Jeremias 16:19-20. Gente, assista o vídeo do início ao final, para você entender, compartilhe com muita gente, para entender que Isaías 53 nunca foi Jesus. É o povo judeu, no seu geral, os justos que honraram a palavra de Hashem. Tá bom, gente? Vamos lá. Refutação da posição cristã. E quanto a Jesus, concordariam os cristãos que Deus agradou-se com a execução sobre uma cruz romana? Dificilmente. Eu quero dizer que a frase, se ele imputar culpa à sua alma, será que em algum momento Jesus cogitou a hipótese de ter alguma culpa? Será que algum dia ele imputou culpa sobre si mesmo, pedindo a Deus pelo seu povo? Não encontramos um só verso no NT, né? Não falo nem Novo Testamento, NT, que apoia isso, que ele defendeu o povo dele, lutou pelo povo dele, pediu misericórdia pelo povo dele, só negligenciou o povo dele. Muito pelo contrário, pois ele diz, quem de vós me convence do pecado? João 8:46. Jesus não sou nada humilde e nem um pouco disposto a imputar culpa a si mesmo, compartilhando do destino do povo de Deus, assim como fizeram os justos e profetas no passado. Quanto à descendência de Jesus, onde ele está, deixou ele alguma semente na terra, de forma que a sua semente pode ela mesma prolongar seus dias? Eu quero dizer da vontade do Senhor, querer prevalecido pela mão de Jesus, o que vemos no mundo de hoje, depois de 2000 anos de existência do cristianismo, de que forma o mundo mudou, para melhor ou para pior? E o conhecimento das leis de Deus, o que nível está? O que as pessoas hoje em dia conhecem da Torá, da palavra de Deus? Não há como demonstrar que isso cumpriu-se nele de forma alguma. 53:11. Miamar fechou e Isba, Gato, Sadik, Abidi, Larabim, Vanotan, Isbou. E ele virá e ficará satisfeito com o trabalho de sua alma. Através do seu conhecimento, meu servo indicará o justo. A muitos as suas iniquidades. Ele verá e ficará satisfeito com o trabalho de sua alma. O Senhor verá com satisfação que a obra de conversão do seu povo será finalmente coroada de êxito e que sua vocação para ser a luz dos gentios será gratificada pelo sucesso. Como vimos no verso anterior, o povo judeu, pelo testemunho do servo, servirá plenamente o seu Deus, observando fielmente suas leis. Ezequiel 37:24. Os gentios buscarão o eterno e aprenderão sobre ele. Zacarias 8:23. Através do seu conhecimento, você vindicará o justo. Deus será plenamente vindicado pela obra do servo, quando a mesma for concluída. E as suas iniquidades ele levará. O servo, como vimos, levou a culpa pelas iniquidades, na maioria do povo rebelde, e por tua culpa a si mesmo, sem, embora seja culpado, Daniel, Jeremias, etc. Refutação, vamos aqui, a condição cristã é uma réplica. E quanto a Jesus, sua pretensa obra de redenção do povo judeu terminou em tragédia para o povo de Deus, antes e depois do aniquilamento no Estado judaico. Sua pretensa obra de salvação dos gentios terminou em rejeição da lei,
de Deus, de uma profunda fobia por tudo que é judaico. Isso infligiu ainda maiores sofrimentos sobre o servo. Não podemos ver como essa obra poderia satisfazer Jesus, a não ser que ele tenha inclinações sádicas. Não podemos de forma alguma dizer que Jesus vindicou o Deus de Israel pela sua obra. Muito do preconceito contra os judeus que hoje existe foi semeado por distorções da verdade sobre o judaísmo ensinados por Jesus e seus sucessores. Jesus, como dissemos, não levou as iniquidades de ninguém, senão as dele mesmo. Aliás, jamais colocou culpa sobre si mesmo. E repelia todos aqueles que apontavam seus pecados. Isaías 53, 12. Laquem Ahalek Ovarabi Veet Yatsumi e Halek Shalal Tahat Asher Era Lamavet Nafishu Veet Peshai Nina Veuet Rabi Nassa Velaposhein Yafigia. Portanto, ele dará parte com os grandes, ele repartirá os poderosos, como despojo pelo que derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercederá. Vamos ver. Parte com os grandes, repartirá os poderosos, como o despojo. A recompensa dos servos será ver com satisfação que o povo de Deus, e consequentemente o próprio Eterno, serão finalmente vindicados às grandes nações. Ao reconhecer isso, dão dádivas e honras. Isaías 66, 6 e 9. E os filhos de Israel despojarão aqueles que antigamente os despojaram. Ezequiel 39, 10. Derramou a sua alma na morte. A gloriosa recompensa do servo é proporcional ao seu grande desprendimento e egoísmo, pois não tendo culpa alguma, é levado à morte junto com aqueles que de fato são os culpados. E nisso, ele foi culpado com os transgressores, que foi considerado como deles, e pelos transgressores intercederá. Lembramos mais uma vez do grande oração intercessória feita por Daniel em Babilônia, confessando o pecado do seu povo e putando a culpa também a si mesmo. Daniel 9. Jeremias fez exatamente isso ao compor o livro de Lamentações. Lamentações 3:42. O verbo interceder está aqui no futuro por uma razão bem simples. A intercessão do servo não está restrita apenas ao passado. O profeta vislumbra por todo o capítulo 53 as penúrias e os sofrimentos pelos quais o servo ainda passaria. Os dois exílios, pogroms, deportações, inquisições, holocaustos, etc. Dessa forma, usa o verbo no futuro de forma bem apropriada. Vamos lá, gente. Aqui já estamos terminando, tá, gente? Estamos terminando para o Hashem, né? É bem extenso o trecho, mas já estamos terminando para o Hashem. Vamos chegar aqui. As suas iniquidades ele levará. O servo, como vimos, levou a culpa pelas iniquidades da maioria do povo rebelde, por tua culpa a si mesmo, sem embora ser culpado Daniel, Jeremias, etc. Refutação da posição cristã. E quanto a Jesus, sua pretensão sobre redenção do povo judeu terminou em tragédia, né, para o povo de Deus, antes e depois do lamento do Estado judaico, como nós já falamos, né? Então, aqui só fazendo um resumo, ele não cumpriu foi nada, tá, gente? Não cumpriu nada, não atingiu nada, não fez foi nada, tá, gente? Não fez foi nada em relação ao povo judeu, ao seu próprio povo, como está escrito. E as adulterações, tá tudo aqui, né? Mas a gente pode falar mais tarde do Targum Yonatan, de Isaías 53, podemos entrar em Isaías 52, né? E continuar, tá bom? E continuar falando aqui, porque Isaías 53 nunca falou de JC, Jesus, Yeshua e Yeshua Amanzer Bastardo. Gente, tudo de bom para vocês. Analise, imagine, pense, abra as cortinas, não tenha medo. Não tenha medo como eu e muitos já fizeram. Se você fizer isso, você vai para o inferno, vai perder a salvação, né? Abre janelas. Não tenha medo dessa inquisição muito fraca. Gente, que a Hashem vos abençoe. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Mashiach já.